Olá, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A lição da Escola Bíblica Dominical de hoje é a lição de número 11. E ela tem como título Presença Suficiente. Quem escreveu foi o pastor Tiago Soares da Rocha. E o texto é o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5, que diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E o título da lição, Presença Suficiente. E como toda lição desse trimestre, como todas as lições do trimestre, ela também está voltada para esse tempo, nesse momento da pandemia, do coronavírus, que todos nós estamos vivenciando, e o distanciamento, o isolamento social, que nós estamos forçados a fazer. Muita gente tem, inclusive, distanciamento da própria família. E nós temos o distanciamento dos cultos presenciais. Algumas igrejas retornaram com um número bastante reduzido, bem pequeno, dos seus membros, por determinação da Secretaria de Saúde, e assim tem sido o retorno de algumas igrejas. Outras ainda não retornaram, como é o caso da nossa igreja ainda, e a lição está então baseada dentro desse contexto da pandemia e do isolamento social. E o tema, o autor pega o texto e ele é um texto sugestivo, Presença suficiente, e na abordagem que ele faz, ele fala que muita gente, às vezes, acha que só pode sentir a presença de Deus se ele estiver num culto presencial, o que não é verdade, não é? Jesus disse: onde houverem dois, ou estiverem dois ou três reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. E isso independe do local, Pode ser uma casa, pode ser uma praça, pode ser uma rua, Pode ser um campo. Onde houverem pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, ali ele estará. E até porque a igreja, as pessoas aqui são a igreja, não o local, não o templo, não o santuário. E a abordagem que o autor faz é nesta direção, não é? O Senhor já providenciou tudo o que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Quando ele faz esta abordagem aqui, na parte, quase na parte final da introdução da sua lição, é porque ele faz uma pergunta, uma comparação de pessoas que se sentiriam, o que traria mais segurança, mais alegria ao coração das pessoas, se elas teriam uma conta bancária boa, se elas teriam tranquilidade pelo resto da vida, se teriam saúde, O que daria paz e tranquilidade às pessoas? O que daria paz e tranquilidade às pessoas? É dinheiro no banco, É saúde, é um bom emprego, é uma boa casa para morar? E para responder, ele diz que o Senhor é a principal coisa que nós necessitamos. A presença de Deus é de fato suficiente para todos nós. E ele ainda continua assim: a presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois ele é fiel e poderoso para cumpri-las, Quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Ele fez promessas de estar com Abraão, com Isaac, Jacó, e ele cumpriu, Ele fez promessa de estar com Moisés, ele cumpriu. Ele fez promessa de estar com Josué e ele cumpriu. Ele fez promessa de acompanhar todos os servos dele do passado e ele cumpriu todas as promessas que ele fez. Então, por isso que a presença dele é suficiente, Porque ele cumpre as promessas que ele faz. Então, quando ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso não exclui a pandemia. Até na pandemia, na crise, nas dificuldades que nós enfrentamos, que nós passamos, e isso tem a permissão de Deus, tem o consentimento de Deus, tem a aprovação de Deus, ele cuida de nós, ele está presente, E o que nós precisamos é vivenciar esta presença do Senhor confiado nas suas promessas. O ponto 1, o autor diz: a presença é suficiente, os recursos não são, Ele diz assim:
O versículo de Hebreus 13:5 ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riquezas nesta vida não garante o futuro de ninguém e muito menos satisfaz a sua alma. E isso é fato, né, irmãos? As pessoas morrem e tudo que tem fica para trás. Ele não leva nada daquilo que ele possui. Gasta a vida, às vezes, para construir uma grande fortuna e quando morre, não há condições de carregar nada daquilo. Agora, há poucos dias, eu estava lendo de pessoas que morreram de Covid, pessoas importantes, pessoas de influência, pessoas de dinheiro, pessoas ricas, né? Que podiam pagar os melhores planos de saúde, irem para os melhores hospitais e foram. Tiveram assistência dos melhores médicos, mas de nada resolveu. Porque os bens materiais não é o que traz paz e felicidade para o coração das pessoas. E não é o que garante a ele uma vida longa, uma vida próspera, emocionalmente e espiritualmente. Mas é a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem material nenhum, riqueza nenhuma pode satisfazer a sua alma. O autor diz assim, continua dizendo, o versículo 5 ensina que ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, que através de sua promessa se faz presente. Todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais, mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Deus abençoa a sua igreja, Deus abençoa o seu povo e Deus abençoa muita gente com poder aquisitivo muito bom. E estas pessoas nunca deixaram de confiar em Deus e buscar a sua presença por causa disso. Os patriarcas do passado, por exemplo, foram todos bem-sucedidos financeiramente, não é? E nem assim deixaram de buscar a presença de Deus. Davi foi um rei extraordinariamente rico e não deixou de buscar a presença do Senhor. Então, os bens materiais não têm condições de atender às necessidades das pessoas, de paz e de tranquilidade para a sua alma, e nem pode salvar as suas vidas, né? Mas é a presença de Deus, né, que atende às necessidades de todos nós. Então, aqueles que são tentados a buscar conforto e segurança nas coisas materiais, precisam saber que a segurança e o conforto, na verdade, está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o principal bem que todos nós devemos almejar e procurar para nós. O autor continua, a riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida é o valor que Deus dá a ela, são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim esse dinheiro não é capaz, ele não é capaz de preservar a sua vida e de salvar a sua vida. Mas a presença de Deus te livra de muitos perigos, de muitos males, te livra da morte, te livra da perdição e te livra da condenação. Bens, tesouros na terra, recursos humanos, nenhum deles são capazes de dar ao homem a paz que ele precisa, a esperança que ele precisa e a salvação que ele precisa. Por isso a presença de Jesus é suficiente. A presença é suficiente, o templo não é. Quando ele fala sobre isso, ele se refere à carta aos Hebreus, em que o autor, nós não sabemos quem escreveu, estimula aqueles irmãos que são judeus convertidos a voltarem a tomar uma consciência de que o templo que eles estavam acostumados no passado, no tempo da lei, não tinha mais o significado necessário agora no Novo Testamento na experiência com Jesus. Eles não precisavam, por exemplo, do templo para adorar a Deus, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente de onde as pessoas estão adorando. E que o templo do Senhor, agora, era a igreja formada por eles. Cada um deles, em igreja, em corpo, era agora o templo do Senhor. Esse templo era mais importante. Então, o autor aos Hebreus estava discipulando aqueles irmãos
a irem aos poucos perdendo dentro do coração deles aquela preocupação de que só podiam adorar a Deus de verdade se eles estivessem lá no templo, lá no santuário. E o templo já havia sido destruído, não é? Foi destruído no ano 70, não tinha ficado nada do templo ali, aquilo causou uma grande tristeza, um grande abatimento, mas o autor da carta aos Hebreus estava querendo trazer à memória e ao coração daqueles irmãos a palavra de esperança, de que o templo de Deus, na verdade, eram eles. O templo de Deus somos nós. Por isso que o subtítulo é A Presença é Suficiente, o Templo não. Tanto que durante meses várias igrejas ficaram com seus templos fechados e nem assim deixaram de adorar, de congregar, de louvar, de bendizer o nome do Senhor. De estarem juntos, né, em pequenos grupos familiares, família mesmo, só família. Às vezes o pai e a mãe somente, às vezes os filhos somente, para não terem contatos, porque no período difícil da pandemia, a gente estava evitando contato até com os próprios da casa, não era verdade? Agora, com um pouco mais de segurança, as pessoas estão voltando aos cultos de célula, aos cultos domésticos, com um número maior de membros da família, não incluindo gente externa. E nos cultos que estão podendo realizar, as igrejas que estão retornando, mantendo um espaço de pelo menos em 2 metros um do outro, e com um grupo pequeno, bem pequeno de irmãos que estão em condições físicas de saúde de poder estar ali. Então, na verdade, a presença de Cristo é suficiente. O templo, nesse tempo, se torna desnecessário. Ninguém deixa de adorar por falta de templo. Ninguém deixa de ser crente por causa de templo. E se alguém deixar de ser, então ele estava com seu conceito de fé no lugar errado. Ele estava com o seu conceito de fé num lugar chamado templo e não numa pessoa que é o seu Senhor e o seu Salvador Jesus Cristo. Quando tudo isso passar, a vida provavelmente vai voltar ao normal e todas as igrejas retornarão aos seus templos e vamos cultuar e adorar a Deus com alegria. Mas no tempo da pandemia não significa que nós devemos perder a alegria de cultuar ao Senhor só porque nós não estamos lá. Deus está conosco. Onde quer que nós estejamos, ali está o Senhor. E é isto que conta, é isto que importa. O autor diz, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo. Mas o texto mostra que, embora não estivessem no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa era maior. Eis que estou convosco, diz o Senhor Jesus. E Ele não está conosco quando a gente está lá no culto, não. Ele está conosco todo o tempo, em todo lugar, cada momento. Ele continua dizendo, hoje, às vezes, nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto. Nesta quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudades, né? Pode nos trazer saudade dos irmãos e irmãs, e de estarmos fisicamente como a igreja, mas com certeza não estaremos nunca distantes da presença de Deus. Mesmo em casa, com uma família grande ou pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, com crise ou sem ela, jamais estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está conosco. Ela simplesmente nos basta. O ponto 3, a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. Salmo 139, verso 7, até o versículo 12, diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim me fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então a pergunta é, para onde o homem pode se afastar, fugir da presença do Senhor?
Esta é a razão pela qual, irmãos, o autor quer mostrar que nesse tempo de pandemia, mesmo não tendo culto nos templos, Deus não está ausente. Ele está presente, porque Deus está presente em todos os lugares onde a presença dele se faz necessária. Nesta quarentena, ele continua, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento de nossa fé. Isto ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. De acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos. Nós estamos desde março sem o culto presencial lá no templo. E em nenhum momento, nenhum dia desse período todo, alguém ficou sem o cuidado, o zelo, a proteção, o carinho, o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor. E fez uma grande diferença e tem feito uma diferença muito grande na vida de muita gente. Esse tempo tem mostrado que há pessoas que são de fato pessoas crentes genuínas em Jesus. E tem mostrado que há pessoas que a única coisa que sabem fazer é ir a um culto para fazer alguma coisa. E às vezes não é nem para adorar ao Senhor. É como se fosse um passatempo. Um passatempo. Mas muita gente se descobriu firme e nunca dependeu tanto do cuidado e da proteção de Deus como nesta ocasião. E como tem sido abençoado aqueles que estão vivenciando a presença de Deus nessa pandemia, mesmo não tendo o culto presencial, mas não deixaram de cultuar, de celebrar, de adorar a Deus na sua casa e na sua vida devocional. O autor continua, Deus se faz presente para salvar com a sua mão, o Senhor guia e sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender as necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que será sempre suficiente. Se até aqui nos abençoou o Senhor, não foi porque nós nos cuidamos bem. É porque a presença dele é fundamental para nós. E é cumprimento da sua palavra, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O autor conclui dizendo assim, a certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção da fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos esta presença conosco. Ele colocou o sentir aqui entre aspas, viu? Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que ele sente. Hebreus 2, versículo 4. Ainda diz, estamos dependentes dele para crer na presença de Deus, isto é, nós dependemos de um templo para crer que Deus está presente conosco? Acredito, irmãos, que a sua resposta é não, pois esta é a resposta correta. Nós não precisamos de um templo para termos a presença de Deus, pois nós temos a presença de Deus em todo o tempo, em qualquer lugar. Mas que temos saudade de estarmos juntos, congregando, isto com certeza. E em breve, com certeza, nós vamos resolver isso. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém?